Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos a São José do Rio Preto, sede do 18º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A presidência do Tribunal e a comissão organizadora do evento sentem-se honrados e agradecidos com a presença de todos. Apresentando nossas desculpas pelo atraso no início desta cerimônia, queremos uma vez mais pedir a gentileza de que durante toda a programação sejam desligados os aparelhos de telefone celular ou mantidos no modo silencioso, salientando que o evento será muito mais interessante com sua presença e atenção. Dando início à solenidade de abertura do 18º Congresso Rural, convidamos as seguintes autoridades para a composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor Fernando da Silva Borges, desembargador-presidente do TRT da 15ª Região e conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Neste ato, representando o excelentíssimo prefeito municipal, convidamos o excelentíssimo senhor Adilson Vedroni, procurador-geral do município de São José do Rio Preto. Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Dr. Jean Charles Oliveira Diniz Sarbeto. O excelentíssimo desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região e presidente da comissão organizadora deste congresso, Dr. Manuel Carlos Toledo Filho. É com muita satisfação que recebemos Sua Excelência a deputada estadual, doutora Beth Sarrão. Convidamos também a integrar a nossa mesa Sua Excelência o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Com muita honra, recebemos também o excelentíssimo presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juiz Marcelo Bueno Paloni. Convidamos Sua Excelência o titular da primeira vara do trabalho e diretor do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto, juiz Hélio Gracelli. Convidamos a integrar a nossa mesa o coordenador da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho em São José do Rio Preto, Dr. Luciano Zanguetin Michelão. Muito honrosamente, recebemos o comandante do Comando de Policiamento do Interior, CPI-5, o excelentíssimo coronel Rogério de Oliveira Xavier. E a gratíssima presença do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São José do Rio Preto, aqui representando aquela 22ª subseção, Dr. Luiz Carlos Melo dos Santos. Neste momento, pedimos aos presentes que puderem que se postem em pé para a execução do hino do município de São José do Rio Preto, que será apresentado pela Banda de Música do Comando de Policiamento do Interior 5, sob a regência do maestro subtenente Doreto.
Agradecendo a brilhante apresentação da banda do CPI-5, despedimos os seus integrantes com uma nova salva de palmas. Muito obrigado. Esta 18ª edição do Congresso Rural renova o sucesso de sua iniciativa, quando reunimos neste evento desembargadores, juízes, procuradores, empresários, advogados, sindicalistas, profissionais, servidores públicos, estudantes, professores e representantes de todo o país, legitimando o Congresso por sua envergadura nacional. Nestes 2 dias, teremos apresentações de renomados conferencistas que abordarão os mais relevantes temas do direito do trabalho e a ele relacionados, cumprindo com o principal objetivo proposto, qual seja uma discussão ampla e qualificada acerca das relações de trabalho no campo, com suas constantes mudanças e inovações e seus reflexos nos valores sociais e na dignidade do ser humano. Desta forma, queremos agradecer a inestimável colaboração das entidades parceiras deste evento que tornaram possível sua realização. Inicialmente, queremos expressar toda a nossa gratidão pelo imprescindível patrocínio do Banco do Brasil, da COFCO Brasil, da Única, União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, da Frigo Estrela, do Grupo Virgulino de Oliveira, da Usina Bela Vista, da Usina Bazan, da FERAESP, Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, da Usina Guaíra, da Tereô e da FAESP-Senar, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Também a inestimável colaboração da Matsuda, da Nardini e da Cenemed, e ainda do importante apoio da Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto e a subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil. Expressamos também os agradecimentos à comissão organizadora e aos seus colaboradores, que não mediram esforços na elaboração e organização deste evento. Do nosso sincero reconhecimento pela gentileza do excelentíssimo prefeito de São José do Rio Preto, seus secretários e toda a sua equipe, particularmente os funcionários deste teatro, pela incansável dedicação. E, em especial, queremos agradecer a vocês, congressistas, por acreditarem neste congresso e nos estimularem a fazê-lo cada vez melhor. A todos, nosso muito obrigado. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região quer também registrar e agradecer o comparecimento das seguintes personalidades, além das autoridades já mencionadas, que muito nos honram com suas presenças. Os desembargadores que integram a Corte do TRT da 15ª Região, na pessoa do excelentíssimo decano daquela Corte, Dr. José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza. Também registramos e agradecemos a presença da excelentíssima desembargadora aposentada, única mulher a presidir o TRT da 15ª Região, no biênio 2002-2004, doutora Eliana Felipe Toledo. Agradecemos também a presença do Dr. Sérgio Antônio Expressão, diretor-presidente do Sindicato Rural de São José do Rio Preto, aqui também representando o presidente da FAESP, Dr. Fábio Meirelles. Da gentil presença e colaboração do Sr. Paulo Sader, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto. E a grata presença do Sr. Sandro Ney de Souza Pacheco, superintendente regional da Gerência Regional de Varejo do Banco do Brasil de São José do Rio Preto. Queremos agradecer ainda o prestígio da presença de vários palestrantes do nosso evento que anteciparam suas viagens para participarem desta cerimônia, como também agradecer a representativa adesão dos excelentíssimos magistrados do TRT da 15ª Região e dos procuradores do trabalho aqui presentes. O cerimonial apresenta suas desculpas caso alguma autoridade presente, por falha nossa, tenha deixado de ser nominada, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. Não só a escolha de São José do Rio Preto para sediar este congresso foi especial para a Justiça do Trabalho da 15ª Região, como notadamente foi este local que nos abriga. Em 1942, a Companhia Swift do Brasil inaugurou, nesta cidade, uma fábrica para a produção de óleos de cozinha, a Dona e a Patroa. A iniciativa gerou oportunidade de emprego a muitos operários da região. O local era um conjunto composto por prédios destinados ao armazenamento e seleção de grãos de algodão, milho e amendoim, e a extração do óleo em fornos de alta temperatura. As edificações seguiram o modelo das indústrias inglesas da época. Um grande reservatório de água também foi construído ao redor, para o abastecimento das caldeiras, escritórios, quadras esportivas e refeitórios para os funcionários. A fábrica funcionou até 1970, quando se transformou em depósito e armazém.
Em 1983, a Prefeitura adquiriu o prédio com o objetivo de torná-lo um espaço cultural e de lazer. Da mesma forma, é preciso comemorar a feliz atribuição a este maravilhoso espaço do nome de Paulo Moura, maestro, compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista de choro, samba e jazz. Nascido em São José do Rio Preto em 1932, é considerado um dos principais nomes da música instrumental do Brasil. Para a abertura oficial do 18º Congresso Rural, ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 18º Congresso. Eu peço licença para saudar a mesa, nas pessoas do excelentíssimo senhor Adilson Vedrone, procurador-geral do município de São José do Rio Preto, que aqui representa o prefeito municipal Edinho Araújo, e também na pessoa do excelentíssimo senhor coronel Jean Charles Oliveira Diniz Serbeto, presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Sintam-se todas as demais autoridades que compõem a mesa saudadas. Quero também saudar os excelentíssimos senhores magistrados aqui presentes, que acorreram e compareceram a este evento, tanto os colegas de segundo grau quanto de primeiro grau, com um número muito expressivo, talvez um dos maiores de todos os congressos que já realizamos fora de Campinas. Isto prestigia muito este evento e a presidência agradece sensibilizado. Quero também saudar os senhores advogados, os caríssimos estudantes, prezados servidores da Justiça do Trabalho, os estudantes aqui presentes, e dizer que é com muita satisfação que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região promove a 18ª edição do Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, um evento científico que se insere dentre os mais importantes do país na sua especialidade. Neste ano, após quase 2 décadas, exatamente após 19 anos, realizamos o primeiro Congresso Rural aqui em São José do Rio Preto, em 1998, e neste ano o conclave retorna a esta belíssima cidade, sede de uma das 8 circunscrições do nosso tribunal. O nosso tribunal possui 8 circunscrições, abrangendo 599 municípios do estado de São Paulo. E esta circunscrição de São José do Rio Preto engloba 114 municípios, onde residem quase 2 milhões de habitantes. Segundo o último levantamento do índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que considera 3 indicadores: emprego e renda, educação e saúde, São José do Rio Preto é a melhor cidade do estado de São Paulo e a 2ª melhor do país para viver. Aqui residi, doutor Adilson, quando nos idos da década de final de 80 e boa parte da década de 90, e São José do Rio Preto já era uma cidade muito agradável para se viver. E hoje, estando aqui, sentimos um progresso muito grande, a cidade realmente com um desenvolvimento impressionante, isso constatado, inclusive, por vários colegas que não são da região e constatam isso. A cidade também apresenta um alto índice de desenvolvimento humano, acima da média nacional, atraindo cidadãos das mais variadas regiões do país. Uma cidade pujante, que mesmo possuindo um importante parque industrial e uma intensa atividade comercial, também é muito forte na atividade agropecuária.
Trata-se de uma região onde sempre se destacou o trabalho no campo e atualmente passa por um crescente processo de modernização e desenvolvimento tecnológico do meio rural, o que propicia uma singular oportunidade de reflexão sobre a trajetória e sobre as mudanças enfrentadas nesse importante setor da atividade humana. Quero inicialmente parabenizar todos os integrantes da comissão organizadora deste 18º Congresso pelo importante trabalho realizado, pela feliz escolha dos temas, como também pela excelência dos conferencistas e painelistas convidados. E o faço na pessoa de seu presidente, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, diretor da Escola Judicial do Tribunal. Agradeço também a doutora Eliana Felipe Toledo, nossa sempre presidente, que atualmente preside o Instituto Jurídico de Incentivo ao Estudo do Direito Social, entidade que também participa da realização deste congresso. Agradeço à Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a AMATRA 15, e a sua escola associativa, pelo apoio institucional a este evento, na pessoa do seu presidente, juiz Marcelo Pallone, aqui presente. A Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal também recebe o nosso agradecimento, na pessoa do dedicado servidor Roberto Babini, aqui o nosso mestre de cerimônia. Agradeço, doutor Adilson, ao prefeito Edinho Araújo pela cessão deste belíssimo espaço, que homenageia o grande músico riopretense Paulo Moura, considerado um dos principais músicos da música instrumental do Brasil, e que se destacou, inclusive, no âmbito internacional, com o seu imenso talento. Agradeço igualmente às empresas e entidades que patrocinaram e colaboraram para a realização deste evento. Pois bem, iniciamos a parte científica deste congresso com uma abordagem sobre direito e trabalho. Também serão tratadas as formas alternativas de contratação, discutindo o consórcio de empregadores, a terceirização e o trabalho intermitente. Debateremos ainda a duração do trabalho no meio rural, com especial atenção aos aspectos pessoais e econômicos. Desejamos aproveitar o evento para propagar a cultura da prevenção dos litígios, conscientizando empregadores, trabalhadores e todos aqueles que atuam no âmbito do direito sobre a importância do trabalho seguro, de um meio ambiente de trabalho saudável e da solução de conflitos por via do acordo. Para tanto, discutiremos a conciliação, com destaque para a forma de linguagem utilizada nessa prática no meio rural. À luz dos fundamentos que alicerçam a proteção jurídica do trabalhador e norteiam o sentido de criação do direito do trabalho, debateremos também os desafios da negociação coletiva, envolvendo os seus principais atores, os sindicatos, haja vista o importante papel que exercem para o apaziguamento dos conflitos entre capital e trabalho, também no campo. Entre tantos temas relevantes e diante da grave crise político-econômica que estamos enfrentando há algum tempo, gerando reflexos ainda maiores na volumosa massa de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, não poderíamos deixar de inserir nesse contexto uma abordagem sobre a nossa Constituição Federal. Por isso, na conferência de encerramento, o tema será a Constituição e o Direito do Trabalho. E todas essas discussões serão travadas em um cenário de intensas mudanças. Os temas serão permeados pelas consequências que certamente decorrerão das profundas alterações nas relações de trabalho trazidas pela Lei 13.467, de 2017, a denominada Reforma Trabalhista, que entrará em vigor no próximo mês de novembro. Trata-se, sem dúvida, de alterações sem precedentes na legislação trabalhista brasileira. São muito mais de 100 artigos da consolidação que foram alterados, a despeito
de um encaminhamento inicial proposto era da alteração de pouco mais de 7 artigos. Nesse contexto, caberá ao Poder Judiciário, e particularmente à Justiça do Trabalho, no exercício da sua competência constitucional, com muito equilíbrio e serenidade, qualidades inerentes ao perfil do magistrado, a quem compete dirimir conflitos em nome do Estado, como um agente da paz social, analisar com profundidade todos os questionamentos que já se anunciam em relação a tantas e tão importantes alterações, objetivando firmar entendimentos com a finalidade de garantir a indispensável segurança jurídica nessa delicada relação empregado-empregador. Capital e trabalho são interdependentes, e o direito do trabalho é o principal alicerce da mútua sustentação. Assim, a precarização dos direitos trabalhistas, para muito além da afronta aos ditames da justiça social assegurados na Constituição da República, é receita certa para a ruína do próprio capital. Isto porque a queda do poder de compra da população assalariada, hoje superior a 100 milhões de pessoas no país, afeta diretamente o consumo e, por consequência, reduz a produção de bens, refletindo negativamente também na arrecadação de impostos, ou seja, prejudica a todos, inclusive o próprio Estado, gerando um negativo círculo vicioso. É nesse contexto que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com esse Congresso, pretende dar uma contribuição para assegurar o exercício de direitos e garantias fundamentais que efetivamente propiciem a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade democrática que objetiva uma relação verdadeiramente justa e fraterna entre todos os cidadãos e cidadãs que a compõem, garantindo, em consequência, plena efetividade aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, princípios igualmente previstos em nossa Carta Magna. Dessa forma, nossa expectativa é que as reflexões sobre os temas abordados nesses 2 dias de congresso possam trazer uma efetiva contribuição às relações mantidas no âmbito do trabalho rural, independentemente do papel e lugar de cada um de nós neste planeta. O que nos faz lembrar a poesia de Fernando Pessoa, por meio de seu heterônimo Alberto Caieiro. Abro aspas. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Portanto, grandes ou pequenos, sejamos todos gigantes no que vemos, pois somente assim poderemos enxergar os desafios existentes e divisar as soluções necessárias para enfrentá-los. Um excelente congresso a todos. Muito obrigado. Neste instante, ouviremos a saudação do nosso anfitrião, representando a cidade de São José do Rio Preto, o excelentíssimo Procurador-Geral do município, Dr. Adilson Vedroni. Bom dia a todos. Em nome do prefeito Edinho Araújo, que justificadamente não pôde comparecer a este evento, em face de um compromisso assumido anteriormente na cidade de São Paulo, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e todas as senhoras. É uma honra para a nossa cidade receber um evento desta magnitude, que certamente será muito produtivo e enriquecedor para todos nós.
um excelente evento para todos nós. Obrigado. Teremos agora as palavras do excelentíssimo diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região e presidente da comissão organizadora deste congresso, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença e pelo interesse nesse nosso congresso. Peço licença para saudar a todos os nossos ilustres integrantes da mesa alta, na pessoa do nosso desembargador-presidente, Fernando, que, como ele mesmo comentou, tem sólidos laços afetivos aqui com São José do Rio Preto e, portanto, está particularmente satisfeito com a realização do congresso nesta cidade, né? E o tema, o mote do nosso congresso, como o próprio nome já indica, é discutir a relação do trabalho rural, que sempre foi uma relação distinta em contexto e no aspecto da legislação pertinente daquela direcionada ao trabalhador urbano. Se nós voltarmos lá na época do Império Romano, o imperador Constantino, no ano 321 depois de Cristo, havendo se convertido ao cristianismo, editou um decreto instaurando o descanso dominical e dizendo: aos domingos não deve haver trabalho, aos domingos não deve haver labor, exceto no campo, se o tempo permitir. Então, ele dizia: trabalhador urbano, no domingo descanse. Trabalhador rural, se não chover, vá trabalhar, né? O que já demonstra que, desde os primórdios, a realidade do trabalhador rural possui um contexto diferenciado que não pode deixar de ser levado em conta quando nós vamos analisar o conteúdo da recente reforma trabalhista que causou uma espécie, vem causando uma perplexidade bastante grande nos meios jurídicos, até pelo seu tamanho, até pela sua extensão. O nosso desafio, portanto, nesse congresso será avaliar até que ponto o conteúdo dessa reforma incide ou não no âmbito específico da diferenciada relação de trabalho rural. Esse será um desafio a ser enfrentado pelos nossos painelistas, né? Não por mim, eu apenas vou coordenar, mas tenho certeza que todos sairão bastante bem no desempenho desse mistério. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, pelo interesse e tenhamos um excelente congresso. Agradecendo uma vez mais a prestigiosa presença das autoridades que integram a nossa mesa de honra, anunciamos sua dissolução, quando, na sequência, teremos a continuidade da programação com a apresentação da conferência de abertura. Até já.